Fala galera do Colégio Nova Geração, sétimo ano, tudo bem com vocês, pessoal? Professor Rubens aqui, trazendo mais uma aula para vocês, a nossa continuação da apostila. Vamos falar um pouco hoje sobre lutas e a nossa primeira parte vai falar sobre lutas indígenas, pessoal. Primeiro vou estar dando uma visão para vocês sobre o que são as lutas, tudo bem? Vamos lá? Então as lutas, elas são caracterizadas pelo uso de técnicas de agarramento, derrubadas e golpes que podem ser realizados por dois ou mais competidores. Existem diferentes estilos de lutas e elas podem variar conforme as regras. As técnicas de lutas estão sempre presentes nas artes marciais e também em sistemas militares, pessoal. No campo dos esportes, ela é considerada a mais antiga modalidade, estando atrás apenas do atletismo. Legal essa informação, né, pessoal? Que a luta, então, é muito antiga. As lutas vêm de muito tempo atrás e em matéria de tempo de prática, ela só perde para o atletismo, que foi um dos primeiros esportes a serem criados e praticados pelo homem moderno. Tudo bem? Os movimentos utilizados pela luta, pessoal, eles são caracterizados por possuírem movimentos de combate a longa e a curta distância. As de longa distância incluem empurrões, socos, defesas e mobilizações, entre outras ações. Já de curta distância, pessoal, englobam o uso de aparelhos como lanças ou espadas. Como que a luta surgiu, pessoal? As lutas foram originadas na busca dos seres por recursos para a sobrevivência. Não há uma data que estabeleça o início dessa prática, porém há marcas registradas nos povos egípcios e também na civilização babilônica, pessoal. Há registros também de 15 mil anos atrás de desenhos nas cavernas da França, assim como nos povos sumérios acadianos no ano de 3000 a.C. Viu como é antigo, galera? No Egito, por exemplo, há pinturas de lutas do período de 2400 a.C. As lutas são mencionadas em importantes obras históricas, como a Ilíada de Homero, lá no século 13 e 12 a.C. Essa prática passou a ganhar destaque com o passar dos anos e fez parte dos Jogos Olímpicos da Antiguidade, em 708 a.C., durante a Grécia Antiga, galera. Legal? A modalidade praticada na Grécia Antiga era o pancrácio. Era uma atividade que incluía técnicas como cotoveladas, socos, quedas, imobilizações, torções, joelhadas, além de outros golpes, pessoal. Também não só a parte europeia e asiática ali, mas nós temos também os norte-americanos como precursores das lutas. Eles têm destaque também quando se trata da parte histórica das modalidades, tá? A primeira vez que ocorreu um torneio no país, nos Estados Unidos, foi em 1888, na cidade de Nova York, tá? Antes usada como um recurso para sobreviver, a luta atualmente é utilizada para a prática de exercícios, um esporte e artifício de defesa, galera. Na nossa apostila, a gente fala também sobre a diferença de luta e artes marciais. Eu comecei falando sobre luta e vou falar um pouquinho agora sobre artes marciais. As artes marciais e as lutas possuem alguns aspectos que tornam diferentes. As lutas consistem no combate direto com o adversário. Já as artes marciais diz respeito às técnicas de lutas desenvolvidas para utilizar em batalhas, no intuito de defender um povo ou uma nação, viu, pessoal? No entanto, com o uso de armamentos de fogo, essa modalidade passou a perder função para esse fim. Porém, o termo continuou em utilização. O taekwondo, assim como o judô, karatê, muay thai e esgrima, dentre outros de esportes, são exemplos de artes marciais, pessoal. As lutas exclusivas para as guerras eram denominadas pelos japoneses como bujutsu. Como mencionado, com o advento de armas de fogo, elas passaram a perder função em batalhas. E com isso elas sofreram mudanças, pessoal. Então aqui na tela, galera, eu deixo para vocês, ó, uma definição mais simples do que é e do que são as lutas, né? São disputas onde o oponente deve ser subjugado com técnicas e estratégias de desequilíbrio, contusão, imobilização ou exclusão de um determinado espaço na combinação de ações de ataque e defesa. Isso daí faz parte do PCN, Parâmetro Curricular Nacional. A primeira luta indígena aí, pessoal, que eu trago para vocês é o Ruca Ruca. É uma luta praticada por índios xingus, especialmente nas cerimônias do
Quarup, em homenagem aos mortos. Atualmente, como forma de preservação da cultura, essa luta é disputada nos Jogos Olímpicos. Legal, pessoal? Vou passar um pouquinho aí, uma aula adaptada aí, ó, como é que é o Ruka Ruka. Então vocês podem ver que as crianças aí, o pessoal na escola também pode participar. Então, na volta das nossas aulas, a gente pode adaptar um dia para a gente fazer essas lutas também, tá? É bem parecido com uma luta de solo do judô, pessoal, onde a gente tem que mobilizar o nosso adversário. Legal? A outra luta indígena que eu trago para vocês, pessoal, é o maracá, também conhecida como derruba-toco, praticada pelos índios pataxós tupinambás. Curiosidade dessa luta, pessoal, é que ela utiliza talos de bananeira como toco a ser derrubado. Então, entre os dois competidores, os dois atletas aí que vão estar praticando o maracá, teria um toco de bananeira, que o intuito deles é um fazer o outro derrubar esse toco. Legal? Vamos ver um pouquinho? Então, ó, na escola foi adaptado um pequeno rolinho ali para ser colocado no meio, e a ideia é proteger esse rolinho e não derrubá-lo, ó. Derrubou, ó, termina a luta. Pessoal, uma parte muito importante aí que nós estamos falando e vivenciando agora é a luta e a arte marcial também e os direitos humanos, né, pessoal? O respeito à diversidade universal. E a gente está vendo na tela aí um cara que foi muito importante nessa parte, que ele se chama Cassius Marcellus Clay Jr., mais conhecido por Muhammad Ali. Ele nasceu em 17 de janeiro de 1942 em Louisville, no Kentucky, nos Estados Unidos. Ele é considerado um dos maiores lutadores de boxe da história, pessoal, além de ser muito respeitado pela sua atuação nas causas humanitárias. Embora tenha conquistado em 1960 a medalha de ouro de boxe nos Jogos Olímpicos de Roma, Ali continuou sofrendo preconceito racial nos Estados Unidos. Por esse motivo, depois de não ser atendido em um restaurante, ele atirou sua medalha olímpica no rio Ohio como forma de protesto. Em 1967, Ali foi convocado para servir ao exército dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã, pessoal. Como se recusou a ir, perdeu os títulos que havia conquistado e teve sua licença de boxear cassada. O boxeador passou a usar o nome Muhammad Ali após se converter ao islamismo, religião cujos fiéis sofrem muita discriminação nos Estados Unidos. Muhammad Ali morreu em junho de 2016, pessoal, aos 74 anos, e é um dos muitos símbolos da luta contra o preconceito no século XX e no século XXI que a gente vem vendo, né? Nós vimos aí o assassinato do George Floyd aí nos Estados Unidos recentemente, né? E toda a luta, toda a guerra que está acontecendo devido a esse acontecimento, né? Essa prática idiota do preconceito, né, pessoal? Então nós temos que prestar bastante atenção nisso, né? E estudar a respeito também, né? Saber toda a história de como isso aconteceu, de como isso vem acontecendo, né? Pessoal,
voltando um pouquinho a falar sobre os índios aqui no Brasil, desde 1500 essa população veio diminuindo drasticamente, pessoal. Segundo dados da Fundação Nacional do Índio, que é o FUNAI, em 1500 a população indígena era por volta de 3 milhões de índios, tá? Constituído 100% da população do nosso país. No ano de 2000, os números estavam em torno de 807 mil, representando apenas 0,26% da população brasileira. O último censo demográfico, pessoal, apontou que desses 807 mil índios, 315 mil moram na zona urbana, indicando que parte dessa população também se dirigiu às cidades em busca de melhores condições de vida. Contudo, o fato de não se encontrarem em zonas rurais não lhes tira a identidade indígena, né, galera? Isso que é importante, que permanece independentemente do local da moradia deles, né? Atualmente há registro de 305 etnias e 274 línguas indígenas. Olha que bacana! A população indígena está presente em todos os estados brasileiros, sendo que o maior número se encontra na região norte do país. Esses dados demonstram que, para nós, pessoal, que a cultura indígena é muito mais complexa e diversificada do que aquela que muitas vezes conhecemos pelos meios de comunicação, né? Então é diferente do que a gente vê na internet, na TV, né, nos documentários, né? Bem bacana isso daí, né? Durante muitos séculos, pessoal, a população indígena foi fisicamente exterminada e a sua cultura ignorada por governantes e pela população brasileira. Há décadas, os índios estão tentando retomar seu papel na sociedade, buscando assim a superação de preconceitos atribuídos a eles desde o período da colonização, né, galera? Isso daí é muito triste e os índios enfrentam muito essa situação. Tá? Pessoal, essa aula foi um pouquinho voltada a falar sobre as lutas, um pouquinho sobre as lutas indígenas, né? Dei o exemplo do boxe lá do Muhammad Ali, do Cassius Clay. Falei um pouquinho do maracá, do ruca-ruca e vou deixar aqui para vocês e vou abrir lá no Classroom uma atividade para vocês da página 16, que é o Organiza Suas Ideias, tá bom? Então nós temos as seguintes questões, ó. Lá na página 16, organize as ideias. Com base nas questões a seguir, a gente vai estar respondendo o seguinte: você acredita que as lutas podem ser uma forma de integração dos povos? Sim ou não? E justifica a sua resposta, tá? Que elementos devem estar presentes para que uma luta não seja violenta? A gente fez um pouquinho de leitura aqui da apostila e vai estar falando sobre isso, tá bom? Que princípios estão presentes nos diferentes tipos de lutas e artes marciais? Tem na nossa apostila também, pessoal. Vai estar explicando tudo isso aí para vocês, tá? E um pouquinho disso eu falei na nossa aula de hoje, hein? Não se esqueçam. Lá na página 12 tem falando sobre a diferença entre luta e arte marcial, hein? Importante. Que princípios estão presentes nos diferentes tipos de lutas e artes marciais? Foi a que eu li agora. E a página 16, pessoal, também tem um quadrinho. Elementos presentes nas lutas e nas artes marciais. Então, ó, vou dar a diquinha para vocês aí, ó. O primeiro, elementos presentes nas lutas e nas artes marciais, regras. E elementos presentes nas brigas, lutas com violência, que é o outro lado do quadrinho. Ausência de regras, né, pessoal? Então, nas lutas e nas artes marciais, existem regras, né, que devem ser seguidas aí, igual, não posso colocar o dedo no olho, não posso quebrar um dedo, fazer uma torção diferente do que está no esporte. Legal? Tá bom? Essa foi a primeira dica. Então, é tudo referente a código esportivo, ética, filosofia, contém nas artes marciais e nas lutas. Já nas brigas e na violência, não, né, pessoal? Tá bom? Então fica a atividade para vocês, página 16. As 3 questõezinhas do Organize as Ideias, mais o nosso quadrinho. Tudo bem, pessoal? 7º B, grande abraço e aguardo vocês na nossa próxima aula. Tchau!